Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, primeira série, aula 3 do capítulo 4. Vamos estudar trabalho, potência e energia, né, que são conceitos distintos, mas uma grande importância para o nosso estudo da mecânica, né, que é a nossa primeira série, que é basicamente a nossa primeira série é mecânica, certo? Então, nós vamos estudar a questão do trabalho, que é representada pela letra tal, tá? Que vai ser quem? A força F pelo seu deslocamento, né? O tal é uma letra grega, também representada pela letra W, significa work, que é trabalho, é medida em joule, força é conhecido nosso, que é medida em newton, e ΔX é o deslocamento, né? Mas pode aparecer também pela letra D, né? Mas o significado físico de trabalho é quando nós estamos o quê? Fazendo determinado esforço. O trabalho não significa que sempre é uma atividade remunerada. Quando nós vamos arrastar o móvel, nós estamos energicamente 100%, e à medida que nós vamos empurrando o móvel, pode ser uma cômoda, pode ser uma estante, pode ser qualquer coisa que você tira do lugar, né, faz um esforço. Para você fazer esse esforço, né, nós chamamos de força, para que ao mesmo tempo esse corpo sofra o quê? Um deslocamento, certo? Então, o trabalho é o quê? É uma transferência de energia de um corpo para o outro. Existe o trabalho pela força F, o trabalho da força normal e da força peso. Isso acontece muito em halterofilista, né? Estamos nos aproximando, né, dos Jogos Olímpicos. Quando o halterofilista consegue pegar aquela barra, chega na sua altura máxima, em cima da sua cabeça, ele não consegue manter em pé. Pois justamente por não fazer trabalho, porque simplesmente vai cair, certo? Então o trabalho da força normal e da força peso são sempre zero. E o trabalho da força de atrito e da força F ou da força deslocada, isso vai depender muito, né, do deslocamento, do ângulo e assim sucessivamente. Então, nós temos o trabalho da força deslocada, onde você tem um bloco numa superfície, quando você puxa um trenó, por exemplo, uma força forma um ângulo em relação ao deslocamento, né? Então, o tal vai ser quem? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Se você multiplicar força vezes deslocamento, o cosseno desse ângulo aqui, você vai ter o seu trabalho, correto? Aqui, óbvio que vai ter uma força normal, vai ter uma força peso e vai ter uma força que eu vou chamar de F de Y. Essa força F aqui é uma força F de X. Onde eu vejo isso na prática, com trabalho com ângulo? Quando eu puxo um trenó, certo? Quando eu estou andando o quê? Com o nosso pet pelo meio da rua. Anda sempre aquela cordinha para o nosso amigo não ir embora, certo? Mas é claro que não pode puxar para não machucar o bichinho, né? Então, o trabalho da força deslocada é justamente o que? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, beleza? Nós temos o trabalho da força de atrito, né? Força de atrito, nós voltamos para a figura aqui. Se a força está no sentido para cá, então o FAT vai estar para cá. É negativo porque o cosseno do ângulo de 180, que ele vai formar com a superfície, vai ser um ângulo raso, né? Que é um ângulo de 180, que vai ser o quê? Menos 1. Por isso está o quê? É negativo. Então, a força de atrito sempre vai estar o quê? Oposição à sua força, né? A força estando para frente, o FAT vai estar para trás. Se a força está para trás, o FAT vai estar para frente. Em que situações o FAT está para frente? Quando nós andamos, né, de automóvel, né, o pneu sempre faz a força para trás e o FAT vai estar para frente. E quando nós andamos, porque nós sempre fizemos sentido nossa força da perna para trás, correto? Então, trabalho da força de atrito menos FAT vezes D, né? Esse W significa work, que é trabalho medido em joule, que é o J. O FAT é a força de atrito medida em newton, D é o deslocamento medido em metros. É negativo, como eu disse. É um ângulo raso, sempre vai estar o quê? Um ângulo de 180 graus, cujo cosseno é menos 1, tá?
E nós temos a questão de potência, né? A potência do som, a potência do carro, que são medidas em cavalos, né? E até mesmo a potência em sistemas elétricos, certo? Então nós temos a potência é o trabalho sobre o tempo, ou o trabalho é potência vezes o tempo. Então, onde tal é o trabalho realizado em Joule, T é o tempo gasto para realizar o trabalho em segundos, P é a potência desenvolvida em watts, certo? Outra unidade é o que? HP, que um HP é igual a 746 watts, certo? Então, a observação, né, como foi dito agora há pouco, a letra W, ou ômega, que vocês chamam, tá? Em alguns livros é usada para representar o trabalho em work, em inglês. Não é usada para confundir o W de watt, tá? O W de watt significa potência. Um HP significa um horsepower, que é 746 watts, ou um CV em português, que é de 736, certo? Isso utilizado muito para motor de Fórmula 1, motor de carro e motor mecânico usados em grandes indústrias, certo? A potência também pode ser calculada pela relação de que força vezes velocidade, tá certo? Mas por definição, a potência é justamente que é o trabalho sobre o tempo. E se você quiser calcular o trabalho, vai ser o que? A potência vezes velocidade, tá? Vezes o tempo, né? Potência vezes o tempo. E se você quiser também calcular a potência, né? Vai ser o que? Força vezes velocidade, porque é o trabalho. Força vezes deslocamento sobre o tempo, vai aparecer um Vzinho aqui. Aí vai virar o que? Força vezes velocidade, tá? Só isso, moleza, né? Então nós temos o rendimento do motor, né, que representa calor em potência mecânica, né, a bomba d'água, a centrífuga, vários tipos de motores, certo? O compressor da geladeira, né? E nós temos o calor e a potência mecânica, que a potência elétrica é o calor mais potência mecânica, né? O rendimento é potência mecânica sobre a potência elétrica. Você vai ter um rendimento que é medido em percentual, ou percentual, que é a mesma coisa, tá? E nós temos os tipos de energia, né? Energia é a capacidade de você realizar trabalho, né? Então, você pode ver que a energia cinética dá uma ideia de velocidade, energia de hélice de ventilador, energia de catavento e energia das moléculas. Inclusive, dá origem a um novo conceito de temperatura, tá? Como você pode ver energia cinética? Energia cinética você vê no motor girando, certo? Você vê o ventilador girando. Mas, fisicamente calculando, você vai ter o quê? Energia cinética, que é EC, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, tá? A energia cinética nunca é negativa, tá? A massa sempre é constante, é positiva. E a velocidade é o quê? Ao quadrado de qualquer número negativo, inclusive sempre vai ser positivo, né? Porque menos com menos sempre vai ser o quê? Mais. A massa é medida em quilogramas, velocidade medida em metro por segundo, beleza? Exemplo de aplicação de energia cinética. Aí você tem a massa igual 0,05 kg, V 4 metros por segundo. EC, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, 0,05 vezes 4 ao quadrado dividido por 2 dá 0,4 joule. Então, ou seja, é aplicação. Se eu quiser calcular a energia cinética desse cara aqui, vai ser justamente que mV ao quadrado sobre 2. Quem é M? 0,05. E quem é V? É 4. Então, vai ser 0,05 vezes 4 ao quadrado sobre 2. 0,4 joule. M é igual a 0,05 kg. EC, que é igual a quê? mV ao quadrado sobre 2. E quem é a velocidade? Houve uma redução de 2 metros por segundo. Então, vai ser o quê? 0,1 joule. Repare o seguinte, quando a energia cinética, ou seja, a velocidade, ela dobra, a energia cinética ela aumenta o quê? 4 vezes. Quando ela triplica a velocidade, a energia cinética 9 vezes, 4 vezes, 16 vezes e assim sucessivamente. O que vai fazer aumentar a energia cinética vai ser justamente o que? A velocidade. A energia cinética ela é proporcional à sua velocidade, correto? Então, né, nós temos as considerações sobre energia cinética. A massa é uma constante, tá? Quilograma.
A energia cinética nunca pode ser negativa por conta do quadrado da velocidade, certo? Isso tem que ficar bem claro, tá? Tem que ficar bem claro. E nós temos outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional, né? Que é a quantidade de energia gravitacional pode ser obtida pelo produto entre a massa m, do objeto m, o modo da aceleração da gravidade e a altura h. A massa é medida em quilogramas, a aceleração gravitacional em metro por segundo ao quadrado e a altura em metros, certo? Então a energia potencial vai ser proporcional à altura. Eu tenho que considerar um nível de referência, sempre o que? O chão. E quando é abaixo do chão, que é um buraco, que é uma piscina, nós vamos chamar o que? De desnível, certo? Desnível que vai colocar a nossa energia potencial gravitacional negativa, certo? O que coloca uma altura positiva em relação ao que? O chão, o nível do mar, certo? Então você tem o que? O nível de referência do solo, aí você tem uma massa com a força-peso caindo, m, e a gravidade para baixo. Aí você tem o nível de referência, que é o solo, né? E você tem para baixo, certo? Aí você tem a altura aqui e você vai ter a gravidade para baixo, beleza? Energia potencial gravitacional, né, considerando desnível. Então, se você coloca o eixo zero aqui, é o chão, e você tem um eixo abaixo do chão, que é um buraco, uma piscina, um desnível, tá? Você tem P, que é igual mgxa, que é o referencial, EP, que é igual mgxb, que é o solo, certo? Então, a energia potencial é relacionada ao que? O desnível, beleza? Nós temos a energia potencial elástica, né? Energia potencial elástica nós vimos no começo do capítulo, né? Primeiramente em caractere de força elástica, que é justamente da mola não deformada, da mola comprimida e da mola o quê? Distendida. Comprimida quando você deixa o quê? Na menor amplitude possível, na menor momento possível. Quando não está deformada, ela simplesmente está o quê? Está relaxada. Ou seja, está na posição de equilíbrio. A energia potencial elástica é o quê? K vezes x ao quadrado sobre 2. Né? Essa aqui é minha constante elástica vezes a deformação sobre 2. Tá? Então a mola não vai ser deformada. Mola comprimida significa que minha amplitude é mínima. E a mola distendida na minha amplitude máxima. Certo? E nós temos aqui o diversos 4. Tá? Um corpo de massa de 6 kg está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo, tá? O valor de G sempre vai ser o mesmo. Então, nós temos a massa, que é 6 kg, a altura H e gravidade é 10. Só multiplicar 10 vezes 6 vezes 30. Então, EP é igual a quê? mg vezes H. Então, EP vai ser o quê? 6 vezes 10 6 vezes 30. 60 vezes 30 é o quê? 1800 Joule. Beleza? A questão 35, calcula a energia potencial elástica armazenada em uma mola cuja constante elástica é 100 N por metro, que está comprimida apresentando uma deformação de 45 centímetros. Então, de centímetro tem que passar para quê? Passar para metro. Eu vou dividir por 100, certo? Então, o que eu vou fazer? EP é igual 1/2 de kx ao quadrado, tá? EP é igual 1/2 de 100 vezes 0,45 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui vai ser o quê? 10,125 Joule, tá? Não é 10.000 não, é 10,125 Joule, tá? Então, pessoal, vamos para a questão 36. Um bloco 0,60 é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista do plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola constante elástica 150 N por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a máxima compressão da mola em metros? Então, esse é um tipo de questão que existe dois tipos de transformação. Quando o corpo está associado a uma altura, né, a energia potencial ela está associada à energia que está dentro do corpo. A energia cinética ela está associada ao corpo que, devido à sua velocidade. E tem a energia potencial elástica justamente da mola, né? Então, à medida que ele amortece nessa constante elástica aqui, né,
existe uma conservação de energia, tá? Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica de 150 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a máxima compressão da mola em metros? Então, nós temos que calcular basicamente a energia potencial. Depois, nós temos que igualar a energia potencial elástica, certo? Que é uma energia produzida por causa da mola. Então, nós temos a energia mecânica de A, que nós chamamos de questão de energia mecânica final, certo? Então, energia potencial em A, que significa esse cara aqui, vai ser o quê? 0,6 vezes 10 vezes 2, que vai ser 6 vezes 2 igual a 12 joule. E EP igual a quê? Kx ao quadrado sobre 2 depois que cai, né? Aqui é 150 por 2 vai virar o quê? 75x ao quadrado, certo? Então, você dividir, né? Vamos achar 0,16, porque nós vamos dividir 12 por 75, né? Vai ser x2 igual a 0,16 e raiz de 0,16 vai ser 0,4 metros. Só isso. E vamos fazer exercício complementar para poder colocar exercício também relacionado à questão de potência, tá? Potência para que vocês possam ter uma base legal também sobre esse assunto. O motor de Fórmula 1 tem uma força de 3.000 N, produz uma velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a potência. Potência é força vezes velocidade, certo? Então você vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar por esse cara aqui, tá? Então nós achamos 30.000 watts, né, que a potência vezes força vezes velocidade, que potência é igual a quê? 3.000 vezes 10, e nós achamos 30.000, tá? Notem que os exercícios sempre colocam a fórmula primeiro coloca a fórmula e depois vou substituindo, que inclusive vai ajudar vocês a resolver os problemas, certo? Beleza? A questão 2. Um homem desloca uma caixa de 20 kg até uma distância de 3 metros. Sendo seu coeficiente de atrito μ igual a 10, calcule seu trabalho realizado pelo homem, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, como é que calculo a força de atrito no trabalho? Menos FAT vezes D, tá? Então, vai ser o quê? Faremos exercício aqui. Então, vai ser menos FAT vezes D, que é FAT igual a I, mg, que FAT vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10, né? E o FAT menos 1.000 N. Inclusive, vamos acrescentar aqui, né? Para nós, inclusive, fazermos juntos, né? Vamos colocar para cá, tá? Ó. Menos FAT vezes D. Aí vocês vão ver quem é FAT. O FAT é 1.000. Vou colocar o sinalzinho de menos aqui, igual menos 1.000, que nós achamos aqui. E o enunciado diz qual foi a distância, 3 metros. Então, nós vamos multiplicar por 3 metros, certo? $3.000 joule. Certo? Então, moleza, né? Então, ao final da aula, o Pra Casa 18 a 24, a da apostila, a D3, lista de exercícios sobre esse assunto. E um grande abraço. Nós temos que fazer pausado, sequenciado. Se eu tiver dúvida, lá na plataforma, procura o professor, que o professor vai atender. Tá bem? Até mais e tchau.